que hoje nos deu a honra aqui de dar um furo, né? Literalmente um furo de reportagem, Rosiane. Você continua na apuração, mas essa informação foi muito importante que você já conseguiu. Sim, é importante e preocupante também. Assim, a bancada do Amazonas decidir dar seu voto contra a reforma tributária, ela dá para a gente uma sinalização do quão é ruim. Porque sempre tem algum avanço negativo, eles vão manobrando, né, em relação aos interesses dos outros estados. A construção feita no âmbito do governo federal tinha sido altamente favorável à Zona Franca, inclusive no texto que dá as diretrizes para a regulamentação, a Zona Franca está muito bem protegida até no campo do ponto de vista da instabilidade jurídica e da possibilidade de reversão desse texto, que é ruim para a Zona Franca. Mas nos detalhes, nas emendas, tudo que havia sido acordado foi desfeito, conforme o Paulderney Avelino adiantou para a gente e deu de primeira mão para a difusora, que nessa votação que ainda vai ocorrer, a bancada já se reuniu previamente e decidiu se posicionar votar contra o texto da reforma tributária. Agora, Rose, eu notei na voz do deputado que ele está bem contrariado por conta disso, né? Pelo menos em princípio agora, dessa negativa em relação a nós aqui, né? Sim, porque são meses e várias reuniões de acordos. Esses acordos foram desfeitos agora, nesse momento de véspera de votação, num momento também que já vem se arrastando alguns meses de conflito na relação entre Arthur Lira, o governo federal, e você vê que acaba que os interesses da região norte, por ser uma região com menor representatividade em relação aos parlamentares, ao número de parlamentares, a forma como o Brasil olha a região norte, são sempre interesses que vão ficar vulneráveis. Estava bem porque o governo federal entende de uma forma diferente, neste momento, a relação da questão da desigualdade regional, a relação dos estados, entende de uma forma diferente a Zona Franca de Manaus. Não era assim, é justo que se lembre, no governo passado, onde a Zona Franca era atacada diretamente pelo próprio governo. Agora está no âmbito das relações políticas. O que eu devo adiantar para vocês, como a Tereza também colocou, nós falamos há pouco com o senador Omar Aziz, ele estava embarcando para cá para Manaus, vindo. Essa votação está acontecendo na Câmara dos Deputados, o senador Omar Aziz, por exemplo, é de outra casa, portanto, do Senado, mas ele adiantou que o que não ficar favorável para a Zona Franca de Manaus na aprovação deste texto na Câmara dos Deputados, que está sendo votado agora, será consertado no Senado. Isso é um compromisso dele. Ele disse, Rosiane, tudo será consertado no Senado, nós vamos consertar. E ali tem um peso muito grande dele, no contexto do PSD, na relação de outros partidos e também a relatoria, como a gente já mostrou também em outras entrevistas, que será do senador Eduardo Braga. Só para situar o nosso ouvinte, Geraldo, que a Rosiane está explicando, é porque todo o texto passa, antes de ser aprovado, passa primeiro pela Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado Federal, para só então ser sancionado. Portanto, a gente já tem aí o compromisso também de um senador aqui do Amazonas, dizendo que vai também lutar, continuar brigando para que o Amazonas não seja prejudicado com a aprovação dessa reforma tributária, que, como a Rosiane colocou para a gente, nos detalhes é que você encontra o problema onde o Estado vai perder, né? E se os nossos representantes não estiverem atentos como lá estão, né, qualquer palavrinha, qualquer vírgula pode mudar todo o contexto na economia aqui da nossa região. Isso, a bancada a gente tem que fazer essa justiça, está realmente muito alinhada, a gente deve muitas coisas em relação à Zona Franca, inclusive no governo passado, a atuação da bancada do Amazonas é necessário que esse registro seja feito, porque ele é justo, ele é um fato. É preciso registrar também, para ser justo, aos fatos que nas últimas reuniões com o GT, nem toda a bancada estava presente. Nesta agora, do eixo final, em que eles decidem votar contra, o deputado Paulderney acabou de nos relatar, todos presentes menos o Silas Câmara. Olha, a frase que o senador Omar falou já para a imprensa em outro momento também tem a ver com o que ele disse para a gente. Eu deixei muito claro que caso na Câmara tenha algum problema no Senado, isso não vai andar enquanto não resolver o problema da Zona Franca de Manaus. E há artifícios do regulamento, em função das suas lideranças, da sua articulação, que isso possa realmente ocorrer para negociar os direitos aí da Zona Franca, tendo em vista também que no Senado é um número menor, é um número reduzido de parlamentares, há um número de alinhamento maior com o governo federal, de apoio, que apoia a Zona Franca de Manaus, então há outras possibilidades. Só que esse texto tem de votar para a Câmara também. Perfeito. Obrigado, Rose. Ela vai continuar aqui conosco.